Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com a advogada Luciana Paiva. Ela é precursora em Bagé do projeto Tamo Juntas, que auxilia mulheres vítimas de violência. Obrigada, Luciana, por aceitar o nosso convite. Antes de falarmos sobre o projeto em si, nos conta quando tu começou a te identificar com as causas relacionadas à mulher. Já foi como profissional ou foi antes da graduação em Direito? Olá, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Na verdade, não foi na graduação. Eu comecei a me interessar sobre esses assuntos quando eu já tinha 30 e vários anos, porque eu trabalhei num projeto que mudou a minha vida. Eu costumo dizer que mudou a minha vida, porque ali a gente começou a trabalhar com questões de gênero, de empoderamento feminino, e então, a partir desse momento, foi um divisor de águas. Aí eu comecei a ler, a estudar, e esse assunto, então, se tornou algo que eu tomei para mim, para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Mas eu desconfio que, na verdade, isso aí sempre, esse assunto sempre teve comigo. É que antes não, por alguma razão, ele estava lá adormecido. Não despertou? Estava quietinho. E aí, com essa questão do trabalho, é que ele veio à tona. E na tua trajetória profissional, tu já te deparou com muitas causas onde a mulher é vítima, simplesmente por ser mulher? Ah, sim. Muito. Inclusive, antes de trabalhar especificamente com essa questão, me chamava a atenção, porque como eu trabalho muito com direito de família, me chamava muito a atenção a questão da mulher ficar sobrecarregada na questão dos filhos, né? Uhum. Com a questão do cuidado com os filhos, quase que exclusivamente. Principalmente, também na razão assim, da função econômica, mas muito mais, eu acho que preocupa, assim, é a questão da mulher ficar sobrecarregada, entendeu? Ela ser a maior responsável, ou talvez a única responsável pela criação dos filhos. Isso era algo que me chamava muita atenção. E tu chegou a atuar antes da lei do feminicídio e da existência das delegacias especializadas no atendimento à mulher. Na prática, tu vê que aconteceu alguma mudança depois da criação? Da lei do feminicídio? E das delegacias especializadas? Ah, sim, das delegacias especializadas. A DEAN em Bagé é um marco. Antes nós tínhamos um cartório, né? Não que ele não funcionasse, funcionava. Mas a DEAN é um marco. É um marco, são profissionais muito comprometidos. A delegada Karen é uma profissional muito dedicada, muito competente. E foi, para Bagé, foi, assim, algo que mudou a história da nossa luta, assim, enfim, né? Mas, realmente, porque antes nós tínhamos muita dificuldade, porque esses crimes, eles eram subnotificados, entendeu? Se matava mulheres em razão de elas serem mulheres, porém, isso entrava como feminicídio. Não entrava como feminicídio, entrava como um homicídio normal. E, a partir, então, se bem que a delegacia chegou antes da lei do feminicídio, mas antes dessa lei ficava nessa situação, não tinha essa previsão legal. Agora, a delegacia da mulher, realmente, eu acho que fez muito mais diferença, propriamente dito, assim. E a gente vê muito acontecer, assim, né? A mulher sofre violência e ela denuncia, né? Ela tem a questão da medida protetiva e muitas vezes ela é morta mesmo estando com a medida protetiva. Qual que tu vê que é a falha que acontece no sistema, assim, da mulher já ter denunciado, ter a medida protetiva e ainda assim ser morta pelo parceiro? A Lei Maria da Penha, ela tem uma previsão de várias políticas, entendeu? Por exemplo, políticas públicas para mulheres. Ela prevê a criação de varas especializadas contra a violência doméstica. Aqui em Bagé, por exemplo, nós não temos uma vara especializada. Outra questão, nós não temos aqui em Bagé, a nossa delegacia da mulher, apesar de super efetiva e muito atuante, ela não funciona 24 horas. No Brasil, até onde eu tenho conhecimento, só existe uma delegacia da mulher que funciona 24 horas, que é em São Paulo. Então, assim,
apesar da lei ter vários mecanismos de proteção, nem todos funcionam e ainda não funcionam coordenadamente. Isso tem uma explicação. É uma lei relativamente nova, é uma lei que tem 12 anos, é uma lei que tem muita resistência, porém que ela seja a lei mais conhecida do Brasil, ela é uma lei que tem muita resistência. Tem muitas pessoas que não acreditam, tem pessoas que lutam contra, né? Ela é uma lei que ela tem essa questão da resistência. Então, e outra coisa, nós estamos num estado de crise no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Então, as primeiras coisas que são cortadas nesses momentos de crise, né, são as políticas públicas envolvendo principalmente minorias e direitos humanos. Então, não é diferente com políticas públicas para mulheres. Então, dessa forma, que a gente tem que lutar bastante, tem que estar sempre alerta, é preciso estar atenta, né? Porque essa função de cortes de gastos acaba refletindo nesse setor. E como é que tu conheceu a ONG Tamo Juntas? Como é que funciona esse projeto que abrange todo o país? Conheci pelo Facebook. Conheci pelo Facebook, conheci a coordenadora, presidente é uma ONG, né, que ela funciona com profissionais do direito, da psicologia e do serviço social. E nós, do direito, nós trabalhamos o que a gente chama de advocacia pro bono. Ela é uma advocacia que ela não gera custos para o cliente e ela é prevista também no nosso código de ética. Então, não é nada que esteja ferindo, né, nosso exercício profissional. Dessa forma, eu entrei em contato com a coordenadora e então, cá estamos, né? Ela disse, não, me interesso. O interessante é que ela é lá da Bahia, mas nós temos uma amiga em comum, uma amiga que é daqui de Bagé e mora lá. Mas eu acho que é o lugar mais distante que tem, assim, porque ela sempre fala que não sabia nem onde era, nem em que lugar era. E aí eu tive que explicar que era a fronteira com o Uruguai. Mas, enfim, a gente mantém contato pelo WhatsApp e pelo próprio Facebook. A gente faz uma troca, assim, muito rica de casos, de situações, né, do dia a dia, de coisas que acontecem em todo o Brasil. A gente fica sabendo de coisas, assim, bem complicadas, principalmente que acontecem no Norte, no Nordeste. E São Paulo também tem umas coisas, assim, meio... que aqui, assim, para a gente meio que choca, né? A nossa realidade é um pouco diferente. E foi assim que eu me engajei e tenho mantido isso faz quase 2 anos. Tu teve alguma preparação para participar desse projeto? Na verdade, teve um encontro em Salvador, acho que há 1 ano e meio atrás, mas eu não pude em razão do trabalho, da distância também. Não é uma coisa fácil se deslocar. Mas muito mais é nossa troca, nosso convívio pela internet mesmo, que nos aproxima e facilita o nosso contato. E o que te motivou a ser voluntária por essa causa? Eu sou voluntária em outras coisas, quer dizer, eu trabalho, na verdade, com a Comissão da Mulher Advogada já faz 10 anos, então não é uma novidade para mim trabalhar com essas questões. Eu me motivei porque achei que seria importante ter aqui em Bagé alguma coisa que servisse para orientar e para acompanhar, né, essas mulheres que precisam de atendimento. Bagé tem, né, um centro de referência da mulher, eu também já trabalhei nesse centro de referência, que serve justamente para isso, com profissionais para acompanhar, mas sempre, eu acho que só fortalece o movimento se a gente pode se dedicar e se doar um pouquinho. E na tua experiência, onde que acontece mais a violência contra a mulher? Em casa, no trabalho, na rua? Porque a questão não é só a violência física, né? Existe a violência verbal, existe a questão do próprio preconceito. Aonde que tu vê que acontece mais? Dentro de casa. É dentro de casa. A violência para homens e mulheres ela é muito diferente. O homem, ele sofre violência na rua, ele sofre... enfim, em função, principalmente nas grandes cidades, em função da criminalidade, enfim. Mas a mulher, em qualquer lugar do Brasil, grandes centros, dentro de cidades pequenas,
é dentro de casa. O perigo para a mulher reside dentro de casa, né? A estrutura da patriarcal, assim, socialmente como a gente vive, assim, isso é que determina que a mulher, ela fique praticamente como se ela fosse uma cidadã de segunda categoria. Claro que falando eu contigo, isso parece muito irreal, né? Porque não é a nossa realidade. Mas pode acreditar que é a realidade da maior parte das mulheres. Elas vivem numa situação de... estão subjugadas praticamente. Elas dependem, às vezes, financeiramente, emocionalmente, socialmente, porque da mulher é exigido que ela tenha aquele papel, né, social de mãe, de mulher, de casada. Então, são mulheres que estão sob uma pressão e elas, então, acabam ficando muito presas a esses papéis e isso faz com que elas fiquem mais vulneráveis a sofrer esse tipo de violência. Até a própria questão que a gente está no ano eleitoral, né? E às vezes a gente vê algumas mulheres terem um posicionamento político em que foi interferido pelo marido, pelo companheiro, pelo pai. Às vezes vem, né, tipo, não cria a própria ideia, vai atrás do que o outro está falando. Eu fiquei muito surpresa quando... Porque isso a gente vive hoje numa bolha, né? Cada um tem a sua bolha particular. Então, as pessoas que a gente tem contato, que eu tenho contato, talvez provavelmente que tu tenhas contato, são pessoas que são livres, mulheres que trabalham, mulheres que têm suas vidas de forma diferente. Vivem de forma assim como nós vivemos. Mas eu fiquei muito surpresa em função dessa questão das eleições, de ver que tem mulheres que são obrigadas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, pela sua família, a ter determinadas posições políticas. Eu achava, na minha bolha, que isso não existia mais. Que isso não existia mais, sabe? Porque eu nunca fui forçada a nada. Até porque, no princípio, a mulher adquiriu o direito ao voto depois, né? Foi uma luta. 1932. Foi uma luta, então, né? Uma conquista, a gente pode até dizer recente, assim, né? Dentro de um mundo onde a mulher não tinha vez nem voz. 100 anos, né? E então, no início, até, ok, adquiriu o direito ao voto, o homem, de repente, pensava, pá, vai ter que votar, vai lá e vota nesse aqui que é o que eu tô te dando. Mas a gente pensa que em 2018 isso não existe mais. Mas eu fiquei surpresa de ver pelas redes sociais, vendo um pouco do mundo, né? Nessas oportunidades que a gente sai fora desses algoritmos que nos juntam só com pessoas que a gente tem afinidade. Qual foi a minha surpresa? De perceber que existe ainda algumas mulheres que têm esse tipo de imposição pelas famílias, pelos companheiros, pelos maridos, enfim, né? Olha, fulana vai votar em determinado candidato porque é o que ela pode fazer, porque eu digo que é o que ela faz. Okay. Posso. E existe um ditado que a gente que a sociedade está tentando desmistificar, né? Que é, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Como é que uma pessoa que está próxima a mulheres que passam pela violência podem ajudar? É complicado, porque se a gente chegar numa mulher que ela está sofrendo violência doméstica ou que ela está passando por alguma situação de cerceamento de liberdade, enfim, quais sejam elas, entendeu? Porque às vezes a gente fala, falou em ninguém, ela não é presa dentro de casa, ela não, mas às vezes ela não escolhe o que vestir, o que comer, como gastar o seu dinheiro, então é uma série de... Não é presa até por ali, né? Não. Então, nesse momento, se chegar nessa mulher hoje e disser, olha, tu tem que te separar, não é assim, né? Tem que deixar a pessoa à vontade para ela dizer o que ela quiser, né, no tempo dela. E o principal, assim, acho que a palavra chama acolhimento. A gente não pode julgar, olha, tu não pode fazer isso, porque não é por aí. Tem que ouvir, acolher e entender que aquela mulher ela tem um tempo,
né? E os motivos dela. Suas próprias razões. E muitas vezes o que é difícil pra gente perceber, pra quem tá fora da situação, a gente age com a razão, né? Tu age com a razão, porque olha, tá sofrendo e por que que não se desvencilha, por que que não sai desse relacionamento? Só que aquela mulher que tá ali, ela, além de tudo, ela tem os sentimentos dela envolvidos, ela depositou sonhos naquela história, naquele relacionamento, é um projeto de vida. E muitas vezes ela vem de uma família machista que diz assim, ó, mulher não pode se divorciar, é feio mulher divorciada. Exatamente. Como é que tu não vai manter a tua família? Tu tem que, ou na igreja que ela frequenta, ou enfim, né? Em diversos lugares vem esta questão de que não, aquela família não pode ser destituída. Então ela precisa se submeter a qualquer coisa para manter a família dela. É um projeto de vida, tem que pensar assim. Eu sempre coloco isso da maneira seguinte, por exemplo, quando nós somos pequenas, nós escutamos histórias infantis, né, das mais variadas. Tu és mãe de menina, eu também. E as histórias são as seguintes. A Bela Adormecida, a Branca de Neve, ambas são beijadas desacordadas. E o príncipe E o príncipe é para salvar, isso é para salvá-las. Tá? Outra história, a Bela e a Fera. Ela convive com um animal, né? Uma fera, né? E ele é assim, a figura dele é absolutamente assustadora, mas ela tem que ver, olha como isso é introjetado. Ele é assustador, ele é agressivo, mas ela, com a sua ternura, com a sua, né, ela vai modificá-lo e ele vai virar um príncipe, entendeu? Isso é muito cruel. Por quê? Primeiro porque a gente tem que ensinar as nossas meninas que elas não podem ser tocadas desacordadas, né, contra sua própria vontade. E outra... Que nem sempre um casamento vai ser a salvação, né? Não é o único projeto que uma mulher pode ter na vida. Todas as princesas buscam o casamento. Não, fora... Agora que as histórias estão mudando, a gente tem o filme que ele é Valente, teve a Moana, que são histórias que não levam para esse lado romântico. Então, isso ensina o quê? Isso ensina que as meninas, elas vão modificar as pessoas. Então, assim, ó, eu vou casar com ele assim, que ele tem esse gênio, mas eu vou mudar essa pessoa. E, na verdade, ninguém muda ninguém. Claro que com a convivência, as pessoas se adaptam, modificam. Mas, em via de regra, tu não acaba não mudando. E essa é a ideia que é. Então, quando a gente escuta essas histórias, quando a gente é criança, isso cria nas nossas vidas, assim, essas expectativas de tu ter esse projeto de vida, tá? Então, quando ele dá errado... Que frustração. É uma frustração tremenda. Significa que é um fracasso, né? Um fracasso. E aí, então, essas mulheres custam a se reerguer, perceber que pode refazer a vida, né? E também, claro, falando da dependência. Isso eu estou falando socialmente, né? Nos papéis sociais. E psicologicamente, relacionamentos abusivos normalmente deixam mulheres dependentes psicologicamente do marido, do companheiro, enfim. E também tem a questão financeira, né? Nós recebemos salários menores para fazer as mesmas funções. Nós trabalhamos em funções... Claro que hoje está aqui, eu sou advogada, tu é jornalista, nós estamos em funções, a minha principalmente, não sei como é no jornalismo, não vou me atrever a falar, mas a minha é uma função bem masculina. Embora eu acho que se nós formos fazer hoje uma averiguação na ordem, eu não sei se nós já não somos metade ou talvez mais em número de inscritos, mulheres, né? Mas a maior parte das profissões, ela ainda é predominantemente masculina, né? Nos cargos de chefia, nos cargos de comando, né? Então, todas essas coisas deixam as mulheres
receosas de sair para o mercado de trabalho. Muitas vezes está fora do mercado de trabalho há um tempão e não sabe como vai fazer para voltar. Então, todas essas dependências criam esse receio, né? E às vezes até é difícil voltar, porque muitas vezes a mulher saiu para ter filhos, né? E tu voltar ao mercado de trabalho com um filho, a gente sabe que tem o preconceito. A gente sabe que tem empresas que pensam, mas a mulher com filho, o filho pode adoecer, ela pode faltar, ela vai ter que sair para buscar na escola, ela vai ter... E a gente sabe que existe. Infelizmente ele existe, mas ele é real. Isso é algo assim muito estranho, porque fora aqueles períodos que a Organização Mundial de Saúde diz que a criança tem a questão da amamentação, aqueles primeiros 6 meses, o que impede que, a partir de então, homens e mulheres dividam a licença para que possam ficar em casa cuidando, né, dos seus filhos? Por que só a licença maternidade é de 6 meses? Né? E a paternidade a muito custo. A muito custo é 15 dias, entende? Tem países na Europa, eu vou dizer que acho, aí é meu achismo, mas eu creio que é na Islândia, em que essa licença ela tem um período e ela pode ser dividida ou intercalada entre homens e mulheres, exceto o período dessa questão da amamentação, que é logicamente falando. Até porque muitas vezes a gente sabe, né, que não é o certo, mas acontece. Muitas vezes a licença do homem, mesmo esses 15 dias, é para ele ficar de pernas para cima, né? Em muitos casos ele está dando uma descansada, enquanto a mulher está sofrendo aquela questão dos hormônios pós-parto. E também desconsidera-se várias coisas, a questão hormonal, a questão da depressão pós-parto. Então, tem tudo isso. A mulher, além dela ganhar, é uma situação hormonalmente falando, e ela modifica, porque ali a vida como ela, principalmente o primeiro filho, né? A vida como ela conheceu terminou. A partir de agora é outra vida. E se desconsidera. Então é uma preocupação. Ela pode ter uma depressão pós-parto, porque essa alteração toda modifica a vida dela muito. E então ela passa a ser a responsável principal por um bebê. Uma criança... A criança depende dela. Depende absolutamente em tudo, né? Um bebê, ele depende... E tu tem que ensinar aquele ser humano a fazer absolutamente tudo, né? É uma folhinha em branco que tu tens que ensinar. E ela também é responsabilizada, né? A mãe é sempre responsável. Né? Então, se não amamentou o tempo que... os médicos dizem é porque amamentou, não quis amamentar. Se passa do tempo, também. Tá. Meu Deus, né? Já passou o tempo, deveria, por que tu estás fazendo? Tá. Então, isso também já é um problema. Se a criança está com pouca roupa, se está com muita, sabe? Então, é uma sobrecarga cruel. E ainda tens que te preocupar com o mercado de trabalho. Então, me parece que é bem pesado, a gente passa por isso. E ainda quando tu vais numa entrevista de trabalho, praticamente tu é descartada se tu tens filhos pequenos. Menosprezada e descartada. E o número de mulheres que é demitida, isso tem um estudo que fala que o número de mulheres que é demitida depois do período da licença maternidade é enorme. Então, passa aquele período em que ela não pode, ela não pode ser demitida, se for demitida vai ter que ser pago para ela o benefício da licença. E aí, a partir do tempo que passa, aquele período que ela não será demitida, ela é demitida. Porque ninguém quer ter uma mulher com um bebê pequeno na sua empresa. Esses dias me contaram uma história de uma empresa na cidade mesmo. Fulano, que é a proprietária da empresa, responsável pela empresa, não aceita mulheres com filhos pequenos. Então, assim que a mulher sai da licença maternidade que ela pode, ela demite. É um índice grandíssimo de demissão de mulheres. E ela é uma mulher. Inclusive. E é uma mulher. É uma mulher, Muito chocada. O melhor é sempre a informação. E quem precisa entender sobre o assunto são os homens, já que eles são os causadores desta violência. De que forma tu acha que é possível inseri-lo nesse debate? Tem um movimento bem interessante, chama He4She, né, que aqui em Bagé ele está representado pela Unipampa. O He4She é um movimento da ONU e ele pretende... são homens
que Eles por elas, né? se comprometem a falar com outros homens sobre essa questão. Por que homens falando com homens? Porque está comprovado que homens escutam homens. Escutam mais homens do que mulheres. Então, eles se comprometem a conversar sobre o assunto com outros homens. Eu acho que passa pela educação, né, desde criança, porque as pessoas têm uma ideia errada do que é falar sobre essas questões na escola. Não é... Ninguém quer estimular sexo, né? Nem sexualidade. É uma coisa que se faz transversalmente, de acordo com cada idade, porque o que se quer é desconstruir papéis. Não que homem vai deixar de ser homem, mulher vai deixar de ser mulher. Ninguém está estimulando nenhum tipo de coisa nenhuma. O fato é que a gente precisa criar meninos que pensem... Que eles têm um papel para assumir. Que pensem como a gente pode construir uma sociedade em que homens e mulheres realmente tenham igualdade, né? Por que isso funciona dessa maneira? Porque nós temos hoje construído e posta uma masculinidade tóxica. Eu digo tóxica pelo seguinte, porque também é ruim para os homens, sabe? Homem não chora, homem não tem a mesma questão dos sentimentos. E tudo isso a gente sabe que não é assim, que não funciona dessa forma, tá? Mas, por isso que eu digo, o machismo é tão ruim para os homens quanto para as mulheres, né? Então, essa masculinidade tóxica, o cara tem que estar sempre se provando que ele é mais isso, que ele é homem, que ele, sabe, uma série de situações, que ele é o provedor, que ele não chora, que ele não pode falhar, uma série de posturas que a gente vê. Então, isso só se desconstrói com a educação. Por isso que eu sempre costumo dizer, essa geração, a minha geração, as gerações que estão aí, eu tenho elas por perdidas, sabe? Eu acho que isso aí não volta mais, né? O que nós temos são alguns mesmo, não são muitos. Homens com muito boa vontade e assimilando aos poucos as ideias, se desconstruindo, exatamente, como a gente diz, né? Exatamente. Mas o que vai realmente modificar essa situação é a educação dos meninos desde bem cedo. Que não pode, não pode ser agressivo. Não, que essa coisa do menino, né? A guria tem que, sabe? Já desde pequenininho, já é aquela coisa meio para uma selvageria. E não é assim. Não, e aquela questão que às vezes a mulher está grávida de um menino, ele está no útero ainda, e já se fala nas namoradinhas. Ele vai ter namoradinhas. E aí quando a criança vai crescendo com aquilo, e sempre tem aquele tio babaca, né, machista, que chega pro cara e diz assim, e as namoradinhas? Às vezes ele tem 3 anos, a criança tem 3 anos, nem sabe o que é namorada. E as namoradinhas, e é sempre no plural, né, aquela coisa do homem ou pegador. Vários. E a menina, se ela falar, se ela ousar falar, se deu por perdida, né? Mas tem uma campanha agora bem forte, assim, do Criança Não Namora, né? Isso aí já está meio, eu gosto de dizer, já está meio cafona. O pessoal já está percebendo que isso é... que convivo, assim, com pessoas que têm crianças, minha filha tem 2 anos, né? Com pessoas que têm crianças na cidade, vejo que infelizmente ainda é muito real essa questão do namoradinho, da namoradinha. A minha bolha, fulano gosta da fulana, às vezes chega pra mim com criança de 4, 5 anos, gosta da fulana. Sim, gosta como pessoa. Não, quer namorar. Então é triste, né? Mas ontem fiquei feliz, sabe, porque entrei numa loja de brinquedos e justamente fui na parte das cozinhas e essa parte toda, e já se encontra caixas onde não tem cozinhas rosa e e nas fotos tem meninos e meninas brincando com aquele brinquedo. Então acho que já está melhorando, a gente já viu uma evolução. Eu sou da década de 70, né? Então eu ganhava, meus brinquedos eram liquidificador, tinha uns liquidificadorzinhos, assim. Eu tinha uma máquina de costura, eu tinha fogão. Assim, os vários brinquedos. A minha filha já é da década de 90, já nasceu em 90 e poucos. Então, tinha uma casinha, assim, né?
Mas eu vejo que hoje a coisa está mais plural, assim, mais democrática. Não acho nada de errado menina ganhar boneca ou casinha. Não vejo nada de errado, sinceramente. O que eu acho muito ruim é, por exemplo, uma menina chegar numa loja e falar: ah, eu queria um carro, um carrinho, sei lá. Minha filha que tá na fase dos Hot Wheels, ela vê um Hot Wheels e pede. Exatamente. E aí, ainda a mãe não dá pra criança, pra Porque é coisa menina. de menino. Porque é coisa de menino. Eu me lembro que eu tinha uma caminhonete, porque no meu tempo, agora a gente vai entrar numa sessão nostalgia, tinha umas bonequinhas muito bonitinhas, chamava Fofoletes. Ai, sim, eu Sim, cheguei tinha a ter fofoletes. E eu tinha uma caminhonete laranja para as minhas fofoletes passearem. E a minha mãe me deu um carro, quer dizer, assim, mas isso, eu estou te falando assim, teria eu sido a única da minha idade naquele tempo que tive uma caminhonete para as fofoletes passearem. E a educação recebida em casa tem influência nessa incidência da violência contra a mulher, na tua opinião? Eu acho que a tendência de quem assiste é reproduzir, né? E tanto a questão do homem quanto da mulher. A tendência de quem assiste e achar normal também é grande, né? Tu assistir aquela situação na tua casa pode gerar dois sentimentos. Um, de dizer, não, fazer diferente. não quero, isso eu rompi, isso não... Mas a grande maioria é naturalizar e reproduzir. Reproduzir no sentido de aceitar, de achar que é isso mesmo, até porque se tu vai conversar com a tua mãe que sofreu esse tipo de violência, a tendência é dizer, olha, minha filha, isso é assim, tu tem que aguentar, né? A mulher é feita para isso. A mulher é para isso, ele é o chefe da casa. A tendência é reproduzir. Mas tem quem rompa, né? Até porque tem a questão do exemplo, né? A gente constrói muito mais a personalidade através dos exemplos dados do que das palavras. Não adianta fumar na frente do filho e dizer que é errado, né? Até pode adiantar, mas tu tá te contradizendo, por exemplo. Sim. Então, aquela questão do... Ah, tem violência dentro de casa, mas aí quer dizer pra criança que não é certo. Aquilo é errado. Então, por que tu faz? É errado, e a né? criança assiste... porque, assim, inclusive na questão das medidas protetivas, é bem comum as medidas protetivas, elas saem para a mulher, né? A mulher vai na delegacia, ela pede uma medida protetiva, aí vai para o juiz determina que ela, né, o camarada não pode se aproximar dela 200, 300 metros, enfim, né, uma distância X. Aí, muitas vezes, essas medidas são estendidas para as crianças, né? Então, assim, elas se estendem para o resto da família porque aquelas crianças estão em situação de vulnerabilidade porque elas estão assistindo todo tipo de violência dentro de casa. Isso é bem, bem comum. E, juridicamente, é possível atuar contra a violência psicológica ou por ela ser um tipo de violência subjetiva torna-se impossível? Essa aí é a pedra no sapato, porque ela tem previsão legal na Lei Maria da Penha, ela prevê a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, que é uma que as pessoas também conhecem bem pouco, a violência moral, que é a calúnia, difamação e injúria, essa é super comum também, e a psicológica. O que tem em comum a psicológica e a patrimonial? Elas são de difícil prova, entendeu? E é aquela coisa, chega assim, fulano, normalmente ela vai em tom de ameaça, porque assim, a fulano me ameaçou que vai fazer, mas aquela coisa de chegar todo dia em casa e ouvir que tu é feia, burra, estou falando assim, as palavras que nos relatos que chegam para mim, é feia, burra, incompetente, olha, até louca, sabe, várias coisas que a gente escuta. E aí, provar isso aí, e é algo que machuca, e é algo que durante anos tu ouvir aquilo, acaba com a pessoa. Liquida Sim, porque a autoestima vai acabando e a pessoa começa a acreditar naquilo, de tanto ouvir, né? Aquilo deixa a pessoa assim, nós temos um exemplo na novela, eu gosto muito de falar sou noveleira, eu gosto de falar sobre novelas. Nós temos um exemplo na novela das 9, atualmente. Ontem até teve um episódio. Exatamente, a família.
E aquele é um exemplo clássico. Agenor é o nome É a dela, Agenor né? e ela é a... Pois eu assisto e não lembro. lembro Mas eles têm 2 filhas. Isso. Ela parece se referem a ela tão pouco que o nome dela não gravei agora também. que ela está aparecendo mais porque ela está trabalhando. Ele boicotou ela, ele no trabalho, ele proibiu ela de trabalhar, ele inventou mentiras, ele diz horrores para ela. E ontem, quando a filha disse que tem orgulho que ela cozinha no restaurante, ele disse assim, ela não faz nada, ela só corta os temperos. Exato, ele desmerece ela. Claro que ali é uma novela, assim, mas assim... teve um dia que ele jogou a comida dela no chão, ele fez uma sujeira, foi muito forte. Então, aquele é um exemplo clássico, assim, acho que bater nela, eu não tô lembrada, eu acho que ele teve um episódio que ele bateu, que ele chegou a agredir ela. Mas, assim, aquele é um exemplo clássico, assim, e quem vê aquilo ali? É só o casal, né? E aquelas filhas que estão ali perto, e se já não estão ali... E que, na verdade, são as duas... Ele banca o pai certinho, né? O da família tradicional brasileira. Mas aí uma filha é homossexual e ele não aceita. E a outra virou garota de programa para conseguir bancar o nível de vida que ela queria. E ele também, que é uma coisa totalmente contra o que ele previa, né? Para a família dele, que ele queria manter como tradicional. Ele não previa era nada, né? Ele previa... Eu acho que ele fez... Parece que no início se comentava que ele tinha feito um esforço para uma das filhas estudar... Mas, que foi a que virou policial, Mas eu acho que... Mas ali o que fica assim mesmo é o exemplo clássico. Porque como que tu vai chegar numa delegacia e vai dizer assim, ele jogou a comida no chão. E aí fica a dúvida. Jogou ou não jogou? Jogou no chão, como foi isso, sabe? É crime, não é crime? Porque parece uma coisa... Mas não é a questão daquele dia, é a questão do dia a dia. É crime, é violência psicológica, mas é de dificílima prova. De provar. Assim como a violência patrimonial, que também, porque na verdade essas violências previstas da Maria da Penha, elas se cruzam. O que é a patrimonial? A patrimonial é aquela em que a mulher, ela não é senhora de gastar... Tem vários aspectos, mas mais assim, ela trabalha e ela tem que entregar o dinheiro na mão do cara, porque é ele que vai gastar o dinheiro. E muitas vezes até, não sei se enquadra nesse tipo de violência, talvez tu me corrige, a questão, por exemplo, a mulher herda alguma coisa da família dela e ela não tem direito a administrar o próprio negócio dela. O próprio negócio. Ou então ele sonega, vamos supor, porque quando ele trabalha e ela está em casa, o trabalho doméstico também é trabalho. Claro. Né? E ele só pode... Exatamente. E o pior trabalho que existe. Porque tu faz e tu já... Tá sempre, todos os dias. Segunda, a louça tá na pia, as coisas todas. Aí ele pega e trabalha, né? E ele só trabalha porque ela tá com a comida na mesa, entendeu? Todas aquelas coisas, estrutura da casa... Ela dá o suporte para que ele possa estar. E aí, então, o dinheiro é dele. Ele que sabe como vai gastar. Ele gasta, por exemplo, ela tem que pedir desde do shampoo, do absorvente. É uma humilhação aquilo, sabe? E é aquele marido que chega e dá 20 reais e diz te vira, sabendo que hoje não dá pra nada, sabe? Tu tá me sugando, tu quer ganhar todo o meu dinheiro, pegar todo o meu dinheiro. Mas como, sabe? Que não, é uma coisa... Isso é super comum. E também, claro, não vamos esquecer, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha não é só entre companheiros, né? Nós falando entre filho e mãe, né? É muito comum nos idosos, né? É aquele filho que pega o cartão da mãe, o cartão do benefício e gasta em proveito próprio. Tem isso também. E dá 50 reais e diz te vira. Se dá. Quando dá. E qual é o maior obstáculo para a mulher vítima hoje? São tantos. Eu acho que, bom, pessoalmente falando, é a vergonha de expor que ela está vivendo esse problema. E, claro, aqui em Bagé a gente tem a Delegacia da Mulher, que funciona super bem, mas não é em todos os lugares, né? Não são em todos os lugares. Então, assim, ser recebida num local, né, que não tem estrutura para ela, sabe, chegar lá e vai falar com quem... Tem muitos relatos, né,
Na própria internet, assim, eu acompanho das mulheres dizendo que chegaram em uma delegacia e foram deboche, né? É, porque tem que saber se aquela pessoa que está recebendo ela ali, aquele profissional que está recebendo, se ele tem preparo para receber. Se ela vai ser recebida na frente de todo mundo, porque ela vai contar uma coisa muito pessoal, né? Então, talvez esses sejam uns obstáculos. Mas, pessoalmente, assim, é a vergonha, como a gente estava falando. É a questão do fracasso, é a questão do projeto de vida que não deu certo, exatamente. E o medo, né? Tem mulheres que vivem com muito medo. Muito medo. A questão, acho que às vezes da vergonha, por exemplo, Bagé, uma cidade relativamente pequena, né? Todo mundo se conhece. E aí se cria uma ideia, muitas vezes, de que a violência doméstica, ela está nas famílias de baixa renda, ela está nas famílias que não são do nosso convívio, por exemplo. Eu não conheço ninguém que sofre violência doméstica. Eu posso falar que eu não conheço, mas eu não posso afirmar com toda certeza, porque provavelmente, alguns casais que eu convivo, isso pode acontecer. Então, muitas vezes, aquela mulher chegar ali e se expor dessa maneira, existe, né, um tabu. É uma violência bem democrática, porque ela acontece em todas as camadas sociais, camadas, assim. Mas aí já estou, assim, falando mais no meu achismo, não tanto, mas pelo período que eu trabalhei na Coordenadoria da Mulher mesmo. Foram 1 ano e 2 meses. Nesse período eu pude perceber que a mulher de classe média para cima, ela tem dificuldade de procurar ajuda, né? Ela acha que ela pode resolver aquilo sozinha, ou talvez ela procure um psicólogo, enfim, né? Uma amiga. Quem procura mais esses serviços são as mulheres de baixa renda. É porque aí também já envolve outras coisas, né? É uma questão que às vezes é de sobrevivência, sabe? É uma questão assim, ó, de não saber o que os filhos vão ter para comer no outro dia. É uma questão da violência extrema, que aqui também nós temos uma casa-abrigo. Mas já está bem servido, assim, em políticas públicas para mulheres. Nós temos uma casa-abrigo para a mulher vítima de violência. Às vezes, então, ir para procurar ajuda, sair de casa e ir para essa casa-abrigo é uma questão de sobrevivência. Mulheres que chegam muito machucadas. E como é que funciona o trabalho da ONG Tamo Juntas, assim, aqui em Bagé? Como é que vocês assessoram as mulheres? Pode procurar esse trabalho? Tem que primeiro procurar a delegacia? Como é que funciona? Não, a gente é assim, tanto faz. Se quer que acompanhe na delegacia, se quer uma orientação primeiro, mas o contato fica mais mesmo por rede social, tá ali. No meu perfil mesmo tá explícito ali, né? Várias vezes eu já postei sobre isso. Não tenho, assim, muita... A procura que eu tenho é mais de meninas mais jovens, né? Eu já tive casos eu tive uma questão que foi de briga de trânsito, orientação a algumas coisas que aconteceram, assim, em festa, sabe? Mas não tem, assim, muita procura. Mas, porque a divulgação fica mais nessa questão das redes sociais. Agora essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora é maravilhosa, porque a gente pode estar divulgando, é entrar em contato comigo e a gente conversa, né? Na verdade, ver o que é, mas é a questão da orientação e acompanhamento mesmo. Então, eu vou te agradecer mais uma vez, Luciana, pela tua participação, por ter aceito o nosso convite e te parabenizar pelo trabalho que tu realiza, porque acho que realmente a violência contra a mulher, né, uma opinião pessoal, acho que é um trabalho formiguinha que a gente tem que ir fazendo assim aos poucos e quem sabe nossos filhos, netos, bisnetos aí possam ter um futuro melhor. Eu que agradeço a oportunidade, como eu estava te falando, eu recém falei que a questão da divulgação é muito importante, esse é um canal que eu agradeço. Esses dias tive também a oportunidade de colocar num jornal local, foi muito bom, porque as pessoas ficam sabendo, né, que isso existe, que a gente está de portas abertas. Se por acaso alguém está assistindo e está passando por algum problema, é entrar em contato, a gente vai ver, vai conversar, né, para saber a melhor forma de resolver. E um recado que eu sempre deixo, assim, sobre essa questão da violência doméstica, nós só vamos caminhar daqui para frente. Voltar para trás, retroceder, não vai acontecer, né? Nós não vamos parar. Isso um dia vai acabar. É que nem a lei do cigarro, né? Foi. Hoje em dia, o fumante é
Isolado, é um quase. execrado socialmente. Eu estou parando de fumar, então estou tentando, estou conseguindo até então, estou obtendo sucesso. É um execrado socialmente, ele é uma pessoa, né, fora da... Não tem vez nem voz em lugar nenhum. Não. E não era assim. Eu sou do tempo em que as mulheres, homens e mulheres, fumavam. A gente fumava em fila de banco, fumava... Aqui contam, né, que na própria sessão da Câmara de Vereadores, né, antigamente... Eu tinha professores que fumavam em sala de Sala de aula. aula, Era uma também coisa tinha. assim, absurda. E a lei veio e ninguém acreditava e foi. Hoje em dia, se tem uma parada de ônibus ali embaixo do todo, tu já não pode fumar, entendeu? E isso foi uma questão de educação. Foi se educando a população para que isso, né? Então, esse é o objetivo, né? Educando as pessoas para que isso deixe de ser. Eu quero muito que chegue o dia em que a gente, que nem a lei do antifumo, eu acho que tu pode rasgar ela que ninguém mais vai aceitar. E esse é o objetivo, que um dia a Lei Maria da Penha seja inócua, assim, cumpriu o papel cumprir dela. o seu papel e que a gente não tenha mais esse A gente estude absurdo. nas aulas de história que Dizer, ela olha, existiu, sabe, né? precisou as pessoas, que horror, tinha que ter, sabe? É isso que a gente espera. Assim seja. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da programação no Facebook da TV Câmara Bagé. Tenha uma boa semana.